Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais um programa aqui na 95,7 FM. Você pode ouvir a Rádio Vibe Mundial através do site www.radiovibemundialfm.com.br. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes. Eu sou veterinário, homeopata, psicanalista clínico e trabalho com constelação familiar e constelação familiar veterinária. O programa Saúde Animal tem 19 anos, no ar sempre às quintas-feiras, às 6h30 da manhã. Muito bem, hoje eu quero aproveitar para falar sobre um tema que eu gosto muito, tenho trabalhado diuturnamente já há alguns anos, desde 2017, com esse tema específico, que é medicina veterinária sistêmica. O que é isso? O que é, qual a diferença entre o médico veterinário, vamos colocar como normal, tradicional, e o médico veterinário sistêmico? Qual que é a diferença básica entre eles? Cada vez mais a gente tem percebido que os animais de estimação, os animais de companhia, cães e gatos, né? Eu me refiro basicamente a eles, que são a grande maioria dos animais que são que convivem conosco dentro daquele conceito que eu sempre digo da família multiespécie, né? Hoje os animais eles estão tão próximos da gente, a gente tem tanto amor, tanto carinho, que eles são membros efetivos da família. 80% das pessoas que têm animais consideram os animais como membros da família. E não tem problema, tá tudo certo. A questão é óbvio quando a gente extrapola essa linha que é muito tênue e acaba colocando o animal no lugar de alguém, né? Que o animal seja membro da família, mas um membro animal, não tem problema nenhum. Mas quando a gente coloca ele no lugar de marido, de esposa e principalmente de filho, começam as questões. Então a medicina veterinária sistêmica, ela vem atender uma necessidade e uma mudança de comportamento que surgiu, obviamente, vamos colocar, 30, 40 anos para cá, né? Final do século passado para esse século, do século XX para o século XXI, que o animal ele passou a ter uma outra conotação dentro do aspecto familiar. E o veterinário, ele teve que se atualizar nessa questão, né? Então, se o cachorro ou o gato era aquele animal que ficava fora de casa, né? O tutor, né, na época que nós chamávamos dono ou proprietário, via o animal 1, 2 vezes ao dia no máximo para jogar ali com resto de comida, alguma coisa assim. Não era assim no passado, né? Hoje mudou. Hoje esse animal que vivia no quintal, que vivia fora, que não tinha a importância que tem hoje, que não tinha pelo tutor o olhar que tem hoje, mudou completamente. Hoje o animal ele está dentro de casa, ele está dentro do apartamento, ele convive diuturnamente com o tutor. Especialmente nessa questão da pandemia, que já dura aí 13 meses, né, mais de um ano, 13 para 14 meses, né, 1 ano e 2 meses, muita gente começou a trabalhar online. E os trabalhos home office, né, homework, fizeram com que o animal ficasse em contato direto com a pessoa, com o tutor, com a família. E com isso eles passaram a absorver também muitas questões dos tutores, né? Muitos problemas, muitos sentimentos, muitas emoções. Então a veterinária sistêmica, ela vem atender a uma mudança de comportamento da sociedade em relação ao animal, que coloca muitas vezes o animal como membro da família, especialmente filho, e esse animal ele vem adoecer agora de forma diferente. Se antigamente ele tinha as doenças, entre aspas, mais de animais, tipo sarna, fungo, parasitas, doenças infecciosas, doenças inerentes muitas vezes à espécie ao qual ele estava submetido, né? Então, se era cão, ele adoecia de doenças ligadas aos cães. Se era um gato, por exemplo, ele adoecia das doenças ligadas aos gatos. Hoje não. Hoje o animal vacinado, vermifugado, bem tratado, alimentado, com uma comida industrializada que eu nem indico, né? Eu indico comida caseira.
e me refiro isso aos cães, aos gatos, isso não é uma verdade para mim, né? O gato ainda precisa comer comida industrializada, porque é uma dificuldade fazer comida natural para o gato. Mas em relação ao cão, eu oriento que não se dê ração, mas que se dê comida caseira, desde que ela seja prescrita por um médico veterinário nutricionista. As pessoas não podem tirar a ração do animal e simplesmente substituir por comida caseira. Isso é errado, isso traz uma série de problemas. Então, sob a orientação técnica, o cão deve comer comida caseira. Mas, enfim, o animal vacinado, vermifugado, alimentado, tal, e em companhia direta com o seu tutor, do que ele vai adoecer? Muitas vezes, na maioria das vezes, das questões familiares humanas. Porque a ponte que liga o tutor ao animal está mais estreita, está mais alinhada. Então, o animal sendo colocado, por exemplo, no lugar do filho, ele vai adoecer das questões que um filho biológico desse casal adoeceria. E quais são essas questões? As questões ligadas à família dessa criança, desse filho, né? Então, hoje a gente vive momentos bastante difíceis, né? Hoje mesmo, antes de vir para a rádio, ouvindo ali o programa da manhã, né? Tava falando uma psicóloga informando sobre a questão do luto, o quanto está sendo difícil para as famílias que estão não tendo condições de se despedir adequadamente dos seus entes queridos por conta deles estarem falecendo por conta do Covid. Então, não tem velório, não tem como se despedir, não tem aquele tempo ali com aquele ente querido que acaba de fazer a sua passagem. Então, fica algo interrompido, fica um buraco, né? Então, simplesmente a pessoa adoeceu, foi para o hospital, infelizmente passou ali algum tempo numa UTI e veio a falecer. O quanto está sendo difícil emocionalmente isso e quantas famílias estão passando por isso. Aliás, não chegando muitas vezes, felizmente, a essa situação, mas também vivendo momentos de angústia por conta do medo da doença, por conta do medo do desemprego, por medo de não conseguir pagar a conta, por medo de perder os entes queridos, etc., né? Então, veja como está o nosso emocional. E como é que fica aquele cachorro que está em contato direto com a gente? Especialmente agora, como eu disse, a pessoa não sai para trabalhar, né, normalmente, né? Ou grande parte delas acaba não saindo para trabalhar, ficando em casa, e o animal o dia todo ali, né? Então, o animal, como eu sempre digo, permeável, sensível às emoções humanas, como se fosse uma criança, ele acaba captando esses sentimentos, essas emoções, infelizmente negativas, e ele capta também não só as emoções do tutor, mas as emoções que estão submetidas ao que nós chamamos de inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo, falando numa linguagem mais de TI, é o iCloud, é a nuvem que fica pairando sobre a gente e que capta tudo que a humanidade pensa, sente, fala, age, né? Então, nós estamos submetidos a esse inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo de São Paulo, por exemplo, o inconsciente coletivo do Brasil, o inconsciente coletivo do planeta Terra, onde existe toda essa questão que nós estamos vivendo da pandemia. Então, os animais, eles adoecem muito do fato de absorverem questões nossas. E aí entra o tema do nosso programa, que é medicina veterinária sistêmica. Isso faz com que os veterinários tenham que ter uma nova posição em relação ao cliente, né? Não faço aqui uma crítica de forma alguma destrutiva aos colegas, mas entendo que a gente precisa se atualizar. Aliás, não só veterinário. O médico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o engenheiro, o arquiteto, todos estamos hoje sendo convidados a sairmos da nossa zona de conforto e passarmos a olhar o nosso cliente, o nosso paciente, o nosso companheiro, o nosso colaborador, enfim,
todos que estão no nosso entorno de uma forma diferente. Como o assunto aqui é veterinária, obviamente eu me dirijo aos colegas veterinários, que precisam olhar para a doença não mais de uma forma isolada, como se ela pertencesse àquele indivíduo, mas sim de uma forma sistêmica, onde a gente olha para a família multiespécie, né, que é aquela família que acolheu o animal, que é aquela família humana que acolheu o animal, que convive com o animal, que gosta do animal, que ama o animal, mas que, de uma forma inadvertida, passa as angústias, as tristezas, as ansiedades, os medos, né, as depressões para os animais. E isso é determinante, né, para o agravamento, para a potencialização, para a dinamização das doenças que são dos animais. Então, nós colaboramos com o agravamento das doenças dos animais, dependendo da nossa postura em relação a esse animal e a nossa postura mental, emocional na nossa família, tá? Então, isso é muito importante. É muito importante que a gente passe a nos olharmos, a melhorarmos as nossas questões, a curarmos de nossos conteúdos, né? Falando através de uma linguagem mais terapêutica, mais psicanalítica, né? Olharmos para os nossos conteúdos e resolvermos as nossas questões. Ontem uma amiga, a psicóloga Lisa Fiorese, lá de Curitiba, me ligou e falou: Marcos, está chegando o Dia das Mães. Eu ouço aqui no meu consultório, né, ela é psicóloga lá em Curitiba, ela fez o curso de formação em constelação familiar veterinária, o ano retrasado, 2019, e ela falou: eu ouço muito no meu consultório assim, eu sou mãe de pet, eu sou mãe de cachorro, eu sou mãe de gato, meu filho tem 4 patas, enfim, eu também ouço isso com uma certa frequência. E eu queria fazer uma live falando sobre esse tema, sabendo ela o quanto é importante a gente retirar o animal desse lugar de filho, né? Então, retirando o animal desse lugar de filho, ele vai ter muito mais saúde, né? E é isso que a gente observa. Então, nós agendamos uma live, né, na quinta-feira que vem, não me lembro o dia agora, acho que é dia 6, às 17 horas. Eu convido você, inclusive, a participar, né, a me seguir no Instagram, oficial, @oficial Dr. Marcos Fernandes, onde eu posto todos os meus trabalhos, todos os cursos, todos os eventos que eu participo. E então foi bacana ela me convidar, né? Nessa loucura de pandemia, tinha até esquecido que semana que vem é Dia das Mães, né? Aliás, um beijo para minha mãe, a Ivani, lá de Mococa. E não sei se a gente vai poder se encontrar, provavelmente não, né? Não vai ser dessa vez. No entanto, é importante que a gente passe a tirar o cachorro do lugar de filho. E coincidentemente, ontem também, a doutora Célia Nilander, né, advogada, criminalista, professora da Faculdade de Direito São Bernardo, me convidou para fazer uma palestra num curso de pós-graduação de Direito dos Animais. E o tema que ela pediu para que eu falasse é exatamente essa relação que nós temos hoje, atualmente, com os animais. Como é que está o nosso momento dessa relação homem-animal? E eu sugeri a ela que a gente pudesse abordar o seguinte tema na aula da semana que vem. A violência contra o animal travestido de amor. Então a gente faz muitas críticas duras, né? E não é por menos. Para as pessoas que abandonam os animais, para as pessoas que maltratam os animais, para as pessoas que não disponibilizam água de qualidade, alimento de qualidade, tratamentos para animais doentes, né? A gente responsabiliza e acusa gravemente as pessoas que não castram os animais, que não aprisionam os animais nas casas, fazendo com que eles fiquem nas ruas. Enfim, a gente olha muito para essa violência. No entanto, a gente não olha para uma violência que eu entendo, no meu olhar hoje, que é tão grave quanto isso. Que são as pessoas que cuidam demais dos animais. Que são as pessoas que colocam roupinha, vestidinho, brinquinho,
joia, chamam de filho, impedem que o animal socialize, saia de casa, entre em contato com outros animais, frequentem essas creches que dão oportunidades para que o animal dê vazão aos seus comportamentos caninos, por exemplo, fisiológicos, naturais, da espécie ao qual eles estão pertencendo, né? Então eu vejo muita violência nas famílias, em casa, travestido de amor. Parece que é amor, mas não é. Fazendo uma extrapolação, é como se fosse um pai ou uma mãe que não permite que o filho saia de casa, cresça, se exponha adequadamente a riscos e perigos que são inerentes ao crescimento do ser humano, né? Pensa numa mãe superprotetora. Pensa numa mãe insegura. Pensa numa mãe que tem medo, né, que aconteça algo com essa criança, esse filho, né? O filho está com 30, 40 anos e a mãe ainda está ali, né, fazendo o prato do almoço para ele comer. Né? Nesse mimimi típico da nossa cultura brasileira, inclusive. Né? Eu acho que o povo brasileiro tem muita coisa boa. Aliás, o povo brasileiro é uma coisa maravilhosa, no entanto, a gente tem algumas coisas para serem corrigidas, e esse excesso de cuidados que a gente tem com os nossos filhos, esse excesso de zelo, esse excesso de preocupação, tira a força da criança, como diria Bert Hellinger, dentro das constelações familiares, dentro da visão sistêmica. Então, da mesma forma que nós tratamos os nossos filhos com muito mimimi, muito cuidado, eu estou falando de questões excessivas, tá? Os pais cuidam dos filhos, os pais são maiores, os filhos são menores. E nós temos, né, eu sou pai, eu tenho obrigação de cuidar do meu filho. Mas dentro de limites, né, a gente tem que dar força para a criança, para que ela se torne um adulto seguro, sem medo e vá para o mundo. Um cachorro, mesma coisa. Então essas pessoas que cuidam de forma excessiva dos animais, colocando eles no lugar de filho, infantilizando o animal, os tratando como bebês, né? Que é o que eu mais vejo, né? Então vem com o papai, vem com a mamãe, oi tadinho, ai, ó coisinha, ai. Tudo isso tira a força do animal, desconecta ele do sistema biológico primário original ao qual ele saiu, né? Quando você se coloca no lugar de pai ou mãe desse cachorro, você exclui o pai ou a mãe biológica desse animal, né? Eu falo sempre isso aqui no programa. Aliás, semana passada nós falamos sobre exclusões do sistema familiar. Então, nessa palestra que eu vou fazer na Faculdade de Direito, São Bernardo, semana que vem, nós vamos abordar isso. Os animais, eles têm direito de ser animais. E nós estamos, de uma forma agressiva e violenta, tolhendo o animal disso. Né? Como eu disse, dê exemplos práticos. Colocar um vestidinho no cachorro, exigir que ele tenha comportamentos humanos, privá-lo de ter comportamentos animais, privá-lo da socialização, do contato com outros animais, né? É algo impressionante. Estava falando isso em aula ontem, inclusive, não me esquecendo, dia 3 de maio, nós começaremos o nosso 8º curso de constelação familiar veterinária. Esse curso é básico, é online, ocorrerá todas as segundas-feiras, das 19 às 22 horas, pelo aplicativo Zoom. Você está convidadíssimo a fazer esse curso, ele é imperdível. Né? Esse curso ele não é exclusivo para veterinário, mas normalmente os alunos são veterinários, estudantes, psicólogos, psicanalistas, terapeutas e até tutores que têm interesse em conhecer essa incrível técnica de Bert Hellinger sendo utilizada em benefício dos animais. Então, se você tem interesse em conhecer esse curso, entre em contato comigo que eu te passo todas as informações. Esse semestre eu não abrirei outra turma, tá? Agora só, creio, segundo semestre de 2021. Então, não perca essa oportunidade. Começa segunda-feira agora. Mas voltando no assunto, eu estava dando aula ontem de constelação familiar e semana retrasada eu atendi um gato da Suíça. Um gato que tinha um quadro de herpes no olho, né? A brasileira, né? Moradora da Suíça, que tem esse gato,
levou alguns veterinários lá sem uma resposta e quis fazer um tratamento homeopático para esse animal e também uma constelação familiar. E ela estava me dizendo que na Suíça ela tentou inúmeras vezes adotar um gato em ONGs. Então ela ia nas ONGs e aí a ONG, né, o representante da ONG perguntava, né, como é que é a sua casa? Ela falou, não, eu moro num apartamento, eu posso ter um animal só e as condições minhas são essas. E a ONG dizia, não, nós não vamos doar um gato para você, porque esse animal vai ficar sozinho, esse gato vai ficar preso num apartamento. Nós só doamos animais em dupla, né? De dois, ou dupla de dois é pleonasmo, né? Mas a gente faz a doação de 2 animais para que eles sejam companheiros e convivam, né, um com o outro, um faça companhia com o outro. E é importante que seja casa. E é importante que o animal saia de casa, né? Porque faz parte do comportamento felino essa territorialidade, né, esse território ao qual ele precisa estar submetido. Pessoal, eu sei que são realidades diferentes, eu não quero comparar o Brasil com a Suíça, nem teria como, né? Mas veja o olhar que o suíço tem em relação ao comportamento do gato e veja o olhar muitas vezes que nós brasileiros temos. Então, nós precisamos fazer alguns ajustes de país, de localização, de cultura, né? A gente está num grande centro, ela está também na capital, mas não se compara com São Paulo. A gente tem que fazer alguns ajustes, né, no nosso olhar. Mas, por favor, vamos olhar com mais cuidado para o nosso animal. Considerando que um gato é um gato, um cão é um cão. Um cão não é filho, um gato não é filho. Filho é outra coisa. Filho é aquele indivíduo da mesma espécie ao qual você pertence. Caso você tenha filhos, ótimo. Caso você não tenha filhos, ótimo também. Não tem problema nenhum. Você não precisa ter filhos. Mas, muito errado, os animais adoecem muito quando eles são colocados nessa posição. Tá? Eu costumo dizer, né? Se você quiser economizar com veterinário, para de chamar cachorro de filho, né? Para de dar vida de filho para o cachorro, que esse animal vai se conectar ao sistema dele, aos pais dele, e vai ter muito mais saúde. Vai por mim. Então, pessoal, é isso. 0 operadora 11 996390089. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais das constelações, se o seu animal está doente e você quer entender o que a tua família, o que teu sistema familiar tem a ver com essa doença do animal e como você pode atuar beneficiando esse animal, entre em contato comigo, eu faço as constelações familiares online, né, ou presencial, né, mais online hoje por conta da pandemia. E se você tiver interesse no nosso curso, entre em contato. O curso começa agora, 3 de maio, todas as segundas-feiras. Se você quiser ler, conhecer mais sobre esse trabalho que eu faço, eu tenho 2 livros. Um é Cara de um, Focinho do Outro, e o outro é, lançado em 2015, e outro livro é Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Entra no meu site www.drmarcosfernandes.com.br ou me segue no Instagram, onde você vai encontrar muito material sobre tudo isso que eu falo. Oficial, drmarcosfernandes.com.br. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, muito grato pela presença de todos vocês, pela audiência da Rádio Vibe Mundial. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às 6h30 da matina, na 95,7 FM. Se você não consegue seguir, ouvir todos os programas, porque ele é até muito cedo, entra no meu Instagram, né, oficial, Dr. Marcos Fernandes, não tem .com.br, como eu acabei de falar agora, e todos os programas eu posto lá no meu Instagram. Para quem gosta de Facebook, eu também estou no meu Facebook. Basta você colocar Dr. Marcos Fernandes, você cai na minha página, né, solicita amizade. Ah, não, amizade não, porque já tem mais de 5.000 inscritos, então o Facebook não aceita. Mas na minha fanpage é só você curtir, você passa a receber também os nossos programas. Então é isso, pessoal. 3 de maio, curso de constelação familiar veterinária online. Não precisa ser veterinário. E lá você vai entender o que é visão sistêmica.
como nós podemos atuar em benefício dos animais, atuando na família toda. Não adianta tratar só do animal, não adianta tratar só da criança, tem que tratar da família. Tá? Então, essa visão sistêmica que ela está completamente alinhada ao século XXI. Então, quem não está na visão sistêmica, desculpa, está no século passado. Tá? Então, a gente não pode mais olhar exclusivamente para a doença ou exclusivamente para o paciente. A gente tem que olhar para esses indivíduos dentro de um contexto familiar. Isso é visão sistêmica. Visão sistêmica é olhar para a família. Tá bom, pessoal? Então, 0 operadora 11 99639 0089. Gratidão e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.